Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite novamente, Vânia. Espero que esteja tudo bem, que Nossa Senhora possa estar abençoando a nossa noite, essa formação de hoje, o nosso tema, possa estar guiando, possa estar conduzindo todas as palavras, todos os conhecimentos, aqueles os quais eu vou passar e que também irei adquirir ao longo desse tema, e que também aqueles que vão receber, né, esse conteúdo possam também, de modo claro, assimilar cada um, para que possamos juntos, né, no nosso dia a dia, enquanto cristãos católicos, colocá-los em prática. Hoje nós vamos, né, dar continuidade ao nosso tema das últimas aulas, cujo era Santa Missa, né? Nós entramos lá na primeira aula, né, naquilo da missa, no seu contexto, na sua significância, a sua história, né, como que começou, como que era celebrado antigamente essa Santa Missa. Depois nós entramos, né, ali na parte por parte da Santa Missa, inclusive é agora onde nós vamos dar continuidade, e depois nós vamos finalizar, né, com duas coisinhas básicas, né? Vamos fazer um aparato geral dos ritos que compõem a Santa Igreja Católica, né, que são vários, né, na verdade são 7 os ritos, e depois algumas formas de viver essa Santa Missa, digamos que melhor, né, mais preceituosa, mais piedosa, de modo que nós agora, como alguém que compreende o que é a Santa Missa, o que é cada parte da Santa Missa, o que nós temos que fazer também em cada uma dessas partes, né, como viver bem, os gestos, a forma de se mexer, de se mover, se eu devo sair ou não da Santa Igreja, questão de palmas, questão de ação de graças para antes e depois da Santa Comunhão. Nós vamos ver se der tempo na aula de hoje, se não na próxima. Acredito que vai dar tempo para a aula de hoje, uma vez que ficou faltando teoricamente poucas coisas da missa parte por parte, né? Nós paramos, como vocês podem ver no slide aí, na parte do Cordeiro, né, que é aquele momento ali logo após a oração eucarística, né, logo após rezar-se o Pai Nosso, o sacerdote reclina a cabeça, e aí ou o Ministério de Música canta, né, ou nós, ou seja, junto com o sacerdote, o sacerdote vai falar e nós vamos responder, né? Como vocês podem ver aí, esta é a união do corpo e do sangue de Jesus. O Cristo é Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. O sacerdote ele recita essas palavras em voz baixa, e logo depois ele fala: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Depois, por fim, né, quando ele fala mais uma vez, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, nós respondemos, né, dai-nos a paz, Senhor. Esse momento, né, eu costumo dizer que fica muito bonito, né, quando é feito cantado, né, eu acho que cantado fica muito lindo, embora seja tanto no português ou no latim, nesse caso, eu tenho preferência pelo cantado em latim, mas o português eu acho muito belo também, e coloca, né, só um instante, e coloca, dá um sentido de mais piedade para a Santa Missa, né? Lá no ato penitencial, nós já entramos, né, nesse modo piedoso de se aproximar de Deus para poder pedir perdão. Agora, nesse momento do Cordeiro, nós se aproximamos de Deus no ato de querer recebê-lo. Naquele momento, nós se preparávamos,
no sentido de pecado, alguma coisa que estava como falha na gente, nós lá no ato penitencial pedíamos perdão a Deus. Agora, já perdoados, já vivenciados da Santa Missa até esse presente momento do Cordeiro ali, nós agora cantamos ou recitamos o Cordeiro de Deus por 3 vezes, a fim de nos preparar para receber Jesus Eucarístico. Enquanto isso, né, quando nós estamos respondendo, junto com o Ministério de Música, né, o sacerdote ele vai ficar em silêncio por um tempo, ele vai se inclinar diante de Jesus Eucarístico ali por não vou nem dizer 1 minuto, né, alguns sim, mas alguns segundos, ele reclina a cabeça. Se o sacerdote estiver em condições físicas boas, ele não só reclina, como ele também se ajoelha diante do altar ali. Eu falo em condições físicas, né, porque eu sirvo na paróquia aqui, sou cerimoniário, e eu sirvo tanto com o padre Rodrigo ou com o padre Vicente. Hoje nós sabemos que o padre Vicente ele está em situação está debilitado fisicamente, então ele não está mais ajoelhando, ele só reclina a cabeça um pouco, mas é a forma correta também de ser feita. Aquele que está fisicamente bem, ele pode tanto só reclinar a cabeça, ou também ajoelhar-se por alguns segundos, e aí nós, enquanto cerimoniados, reclinamos junto com ele um pouquinho. E aí, feito isso, lá na Instrução Geral do Missal Romano, vai falar assim: no Antigo e no Novo Testamento, Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus. 7 séculos antes de Cristo, o profeta Isaías predisse que o Messias seria levado à morte, sem abrir a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro. Isaías, capítulo 53. João Batista, lá no Novo Testamento, né, ao ver Jesus passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Também no Novo Testamento, São Paulo disse: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ou seja, nós recitamos o Cordeiro 3 vezes, em sentido de sermos reverentes da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas porque assim aconteceu no Antigo Testamento, pela prefiguração de Jesus através do profeta Isaías, quando ele dizia lá, né, que o cordeiro seria imolado sem abrir a boca para poder esboçar as suas dores, como se fosse conduzido ao matadouro. Aí lá no Novo Testamento, né, com João Batista, quando Jesus passava à beira do rio Jordão, ele grita, né, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. São Paulo também, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, vai dizer, né, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ou seja, nesse momento da missa, nós estamos agora declarando que Jesus foi imolado, assim como Isaías falou no Antigo Testamento, como João Batista e como Paulo fala no Novo. Cristo já morreu agora para nós na Santa Missa. Agora nós iremos ressuscitar com ele a fim de receber. Por que receber? Porque Jesus se deu na cruz por nós e ele se deu na Santa Ceia também como corpo dele, o corpo cujo seria o nosso próprio alimento espiritual. Agora, na Santa Missa, ele também já se deu na cruz por nós e agora ele vem para nós como alimento espiritual através da Eucaristia. E aí ele continua lá na Instrução Geral do Missal Romano, dizendo, né, e de fato, na hora em que Jesus morria na cruz, era imolado no templo o Cordeiro Pascal para os judeus comemorarem a Páscoa. São Pedro também disse que nós fomos resgatados pelo preço vil de ouro ou de prata, mas pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem mancha. 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 18 e 19. E aí, quando nós fazemos isso na missa, junto com o sacerdote, né, como eu disse, ou cantado ou recitado, vai ficar um silêncio. Algum sacerdote vai preferir elevar só a hóstia e falar o que vai acontecer agora, ou outros pegam ali na espécie do pão e na espécie do vinho o corpo e o sangue de Jesus e eleva ao alto e ele convida, né, toda a assembleia recitando lá, né, felizes os convidados para o banquete nupcial ou para o banquete do Senhor. E ele vai recitar mais uma vez:
et agnus Dei qui tollis peccata mundi. É o que quer dizer isso? Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. E toda a Assembleia vai responder, né, depois, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas em uma só palavra e minha alma será salva. Alguns, de modo diferente um pouco nas palavras, mas o sentido mesmo, vai dizer, né, Senhor, eu não sou digno de quem tens em minha morada, mas em uma só palavra e eu serei salvo. Outros vão dizer da seguinte maneira, Senhor, eu não sou digno de quem tens em minha casa, mas em uma só palavra e minha alma será salva. Tanto uma quanto a outra forma de dizer isso está correto. Ou seja, agora o sacerdote, quando ele diz lá, felizes os convidados, ou seja, gritemos, se alegremos porque Jesus ressuscitou. Agora é a hora da gente se alimentar dele. E aí o sacerdote fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós mais felizes ainda, a fim de agradecer por esse Jesus Cristo que veio nos salvar, veio nos libertar, respondemos, Senhor, eu, indigno, pecador, miserável, eu não sou digno de nada disso. Entre em minha casa, entre em minha morada. Mas ainda a gente continua, né, para poder ainda fixar melhor o que nós estamos ali dizendo. Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Notem que muitas das vezes nós respondemos isso na Santa Missa sem ter a noção do que estamos fazendo de fato. Ainda que não tenhamos uma formação catequética como essa para poder a gente esboçar todos os pedacinhos minuciosamente da Santa Missa, dá para a gente, nos aspectos do texto, notar a grandeza do que nós estamos falando. Assim como quando nós rezamos o Pai Nosso, nós não prestamos atenção muitas das vezes no que estamos falando, na Santa Missa, essa parte também, nós fazemos muitas das vezes sem prestar muita atenção naquilo que nós propriamente dito estamos falando em palavras. O sacerdote fala lá do altar, felizes os convidados para a ceia do Senhor. E aí, muitas das vezes, nós estamos apáticos na Santa Missa e não prestamos atenção na grandeza disso. O sacerdote está convidando para nós se sentar à mesa junto com Jesus, assim como Jesus convidou os apóstolos lá na Santa Ceia. E depois ele vai glorificar o nome desse, falando, eis o Cordeiro de Deus. Ele está convidando você para sentar à mesa junto do Cordeiro, o único que pode tirar os pecados do mundo e que tirou com morte de cruz. E nós, muitas das vezes, não prestamos muita atenção nisso. E ainda respondemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Mas aí, muitas das vezes falamos isso sem ter noção de que eu estou falando, que a minha casa, na qual eu estou referenciando para Deus aqui, é o meu coração, o meu corpo, que é templo físico do Espírito Santo. Não é somente a minha casa física. A minha casa física, ela será a morada de Jesus quando eu levar ele para casa junto comigo. Mas a primeira morada sou eu. E aí eu estou declarando que eu não sou digno de receber. Mas por que eu não sou digno de receber? Porque eu sou falho, eu sou pecador, sou miserável, e eu estou cheio de impureza e cheio de sujeira. Como que eu posso imaginar convidar o Senhor para entrar na minha casa se a minha casa está completamente bagunçada? E aí, quando eu falo a minha casa bagunçada, é o meu coração, a minha vida, a forma como eu estou vivendo. Quando eu estou em estado de graça para comungar, eu recito isso, mas não como alguém que está com essa casa impossibilitada de receber Jesus, mas como alguém que reconhece que ele, ainda que esteja purificado naquele momento, ele continua sendo falho, ele continua sendo pecador. E ele precisa reconhecer isso para que ele possa, no decorrer da sua vida, evitar com que ele venha pecar mais e mais e mais vezes. E depois nós continuamos. Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Olha, vejamos bem o que eu estou falando. Se o Senhor disser uma só palavra, e aí seja ela verbalizada ou seja ela milagrosa, enfim, da forma que o Senhor quiser, se ele disser uma só palavra, eu serei salvo, assim como ele fez com a samaritana, assim como ele fez com o paralítico. Vá e não peques mais. Uma só palavra que o Senhor disser é capaz de nos salvar. E muitas das vezes nós estamos respondendo, escutando o sacerdote falar, né, nos convidar para o banquete do Senhor,
estamos respondendo o convite, mas não estamos prestando muito atenção no que é que estamos falando, né? E essa resposta que nós damos, né, Senhor, eu não sou digno de quem tens minha casa, ela não é uma mera invenção da Santa Igreja. Quando nós lemos lá no Evangelho de São Mateus, né, capítulo 8, versículo 8, é a mesma coisa que o Senhor fala, né, com um oficial romano, que é o centurião. Na verdade, quando o Senhor convida o centurião para entrar no convívio dos apóstolos ali, não dos apóstolos em si, mas no convívio de que a palavra estava sendo pregada pelo próprio Jesus, o centurião responde para ele: eu não sou digno de quem tens minha casa, Senhor, mas diga uma só palavra e eu serei salvo. Ou seja, a Sagrada Liturgia retira da própria Bíblia aquilo que é para a santificação da Santa Missa. E aí, né, a gente continua, né, lá na Instrução Geral do Missal Romano, continua falando: na verdade, ninguém é digno de comungar. É por bondade de Jesus que ele vem a nós. Por isso, nos aproximamos da comunhão com fé e humildade. A comunhão eucarística não é um prêmio para os justos, que já se libertaram de todos os pecados. Por isso que eu falo, eu não sou digno de quem tens em minha casa. Mas é um alimento que fortalece os pecadores na sua caminhada em busca da libertação de todo mal. E aí, concluindo, mas em uma só palavra eu serei salvo. O meu reconhecimento de que Jesus é o único que pode me salvar, Jesus é o único que me liberta dos meus pecados, me fazem eu recitar todas as vezes na Santa Missa de que eu não sou digno de entrar, não sou digno de que ele entre na minha morada, mas que ele diga uma só palavra e eu seja salvo. E, continuando, deixa eu passar o slide para vocês, porque isso aqui eu já finalizei. E aí nós entramos, acabei de falar essa leitura aqui, né? A comunhão eucarística não é um prêmio, e depois nós entramos na parte propriamente dita da Santa Comunhão. A Santa Comunhão, né, é a fração do pão, como nós podemos encontrar lá no livro do Atos dos Apóstolos, mas também no Evangelho de São João, no Atos dos Apóstolos, né, vai narrar quando os apóstolos se reuniam no primeiro dia da semana para poder fazer a fração do pão, ou seja, a Eucaristia, a ação de graças, a partilha de tudo aquilo que era em relação ao pão físico, ou seja, aquilo que iria através da transubstanciação, que na época não era conhecida por esse nome, mas através do milagre se tornar o corpo e o sangue de Jesus. E aí a gente continua, né? Em seguida, isso na Instrução Geral no Missal Romano. Aquele que louvamos na glória, professamos a fé no credo, e o que é a nova e eterna aliança, e que ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. E por isso é que deixou de ser homenageado o dia do sábado. Por quê? Aí é que nós entramos por quê, né? Basicamente, não vou aprofundar nisso, mas por que se celebra a Santa Missa no sábado, não mais, perdão, no domingo e não mais no sábado? Justamente porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Tanto que quando nós, lá no comecinho do tema da Santa Missa, né, nós vimos lá na carta de Justino, né, que falava para o imperador Pio, né, Antônio Pio, o que eles faziam quando eles se reuniam e quando que era, ou seja, no primeiro dia da semana, conhecido como o dia do sol, Justissol, né, era alguma coisa basicamente nesse nome que eu não estou me recordando agora, tem um termo em grego lá que fala sobre isso. Eu não vou aprofundar nesse ponto, porque é uma outra coisa que nós estudamos separadamente. Porém, basicamente, é por isso que se celebra a missa no domingo e não no sábado, porque em alusão à nova e eterna aliança, aquilo que Jesus fez na sua morte e ressurreição da cruz, ele morre na sexta-feira e ressuscita no domingo. Então, no domingo é o dia do Senhor, então, que é o dia da sua glória, é o dia que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, venceu o pecado, e nesse dia é o dia que nós também devemos glorificar o nome do Senhor como o único e santo dia dele. E aí, continuando lá na Instrução Geral no São Romano, vai dizer: em seguida comunga o corpo e o sangue do Senhor. Depois o padre e os ministros dão a comunhão para os fiéis, mostrando a hóstia a cada um, dizendo: o corpo de Cristo. E quem comunga responde: amém. Já fez, né, o cordeiro, o sacerdote já levantou as mãos com o corpo e o sangue de Jesus,
e falou, né, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, nós já respondemos, e agora é a hora, né, do banquete, a hora de oferecer o pão aos fiéis. Antes disso, o sacerdote comunga, ele mais os seus auxiliares, né, não sei se vocês já observaram, né, na Santa Missa, existem as hostes que vêm para ser distribuído para a Assembleia, né, para aqueles que vão comungar, e tem aquela hóstia que o sacerdote eleva, né? Aquela hóstia que o sacerdote eleva, todas as vezes que temos uma Santa Missa, ela precisa ser consumida, porque ela é a representação de todas as demais hóstias. Quando o sacerdote consome ela, ou ele vai consumir ela sozinho, ou ele vai quebrar ela todinha, vai colocar junto da âmbula e vai distribuir com os fiéis, ou com os ministros auxiliares e também com os cerimoniários, os coroinhas e os demais que estiverem ali no altar. Quando que provavelmente essa hóstia quebrada, né, que é aquela hóstia maior que geralmente é desse tamanho assim, algumas, as que são, por exemplo, de solenidade, se vocês observarem, é desse tamanho assim mesmo, bem grande, e tem as menorzinhas assim também, mais ou menos. Essa hóstia ela vai ser quebrada ali pelo sacerdote. Quando é uma missa de solenidade, provavelmente os fiéis não vão recebê-lo, porque provavelmente vai ter 4 ou 5 ministros, vai ter 2 cerimoniários, vai ter 4 coroinhas, então, obviamente, vai ser consumido ali mesmo no altar. Mas numa missa de semana, né, quinta-feira, ou até mesmo missa de domingo, missa dominical, quando tem menos auxiliares, o sacerdote vai quebrar e vai distribuir também para os fiéis que estiverem na Santa Missa para comungar, e todos vão receber. É a mesma hóstia, é o mesmo Jesus, não tem diferença. A diferença é que ela não pode ser levada para o sacrário. Por quê? Porque ela tem um sentido de representar todas as demais hóstias. E continuamos. Todas as vezes que distribui a Eucaristia, o ministro, o sacerdote, vai recitar para a gente, né? O corpo de Cristo, e todos nós devemos responder. Amém. E aí, tem, né, a opção de comungar na boca ou de comungar na mão. A comunhão na mão, quando nós chegarmos no finalzinho, quando nós vamos trabalhar um pouco das formas de viver da Santa Missa bem, vamos falar sobre isso, sobre a comunhão na mão e sobre comungar na boca também. Então, não vou falar agora, vou deixar lá para o finalzinho, quando nós entrarmos propriamente dito nesse tema e tempo da Santa Missa. E aí nós continuamos, né? Vou passar o slide. Eu acredito, acho que até o último slide isso daqui. Sim. E aí vem o canto de ação de graças. O que seria o canto de ação de graças? Lá na Instrução Geral do Missal Romano, fala assim, ó, após a comunhão do povo, convém haver alguns momentos de silêncio para a interiorização da palavra de Deus e ação de graças. Pode-se também recitar algum salmo ou cantar algum canto de ação de graças. Não é o momento de dar avisos ou prestar homenagens a alguém. A ação de graças é de toda a Assembleia, e não apenas dos cantores ou de algum solista. A ação de graças não é o nome mais apropriado para toda a missa. Perdão, a ação de graças não é o nome mais apropriado, pois toda a Santa Missa, ela é uma ação de graças. O que seria isso daqui? Existe uma confusão muito grande, principalmente por parte dos ministros da Eucaristia, do seguinte, confundir a ação de graças que deve ser feita após a comunhão com o canto que lá diz canto de ação de graças. E aí nós entramos num problema. Por quê? Porque essa confusão faz com que o Ministério de Música cante no momento da ação de graças. Se vocês notarem, o que eu li para vocês? A primeira coisa que a Instrução Geral do Missal Romano fala, lembrem-se, gente, que a Santa Missa, o que é correto e permitido de fato, sem haver possibilidade de erro, é aquilo que está na Instrução Geral do Missal Romano, ou que está no Missal Romano. E fala assim, após a comunhão do povo, ou seja, todo mundo comungou, convém haver momentos de silêncio para a interiorização da palavra de Deus e ação de graças. Ou seja, não tem que cantar alguma música logo após a comunhão. A gente vê isso acontecer até para poder tornar as coisas mais rápidas.
Mas isso é ruim para a vivência do católico. Por quê? Notem que com um gol parece que a missa acabou, porque é tão rápido. Nós comungamos, cantamos um trecho da música, acabou. Se o sacerdote não fizer nenhum momento ali de oração, de agradecimento, obviamente de ação de graças, alguma coisa assim, já vai direto para a oração depois da comunhão, avisa e acabou a missa. E isso acontece no intervalo de tempo muito rápido. Eu falo, porque muitas das vezes eu tenho esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho que eu já mostrei várias vezes para vocês, e aqui tem ação de graças para antes e depois da Santa Comunhão. Às vezes eu estou lendo a ação de graças, estou fazendo a ação de graças, e já chegou nos avisos da Santa Missa, ou já está naquela parte que o sacerdote fala, oremos, e aí quando o sacerdote fala oremos, nós temos que levantar, porque é o convite do sacerdote, para que todos possam juntos fazer a oração, e não conseguimos fazer a ação de graça. E aí o problema é que, como não tem esse tempo, toca-se a música. E para a ação de graças não convém ter a música. Por quê? Porque a música faz com que você não tenha uma concentração, uma interiorização daquilo que você acabou de fazer. E a Instrução Geral do Missal Romano fala, né? A ação de graças não é algo restrito do Ministério de Música, não é algo restrito nem do sacerdote, nem de ninguém. A ação de graças é algo para todos na Santa Missa. Eu, você, todo mundo precisa fazer ação de graças depois da Santa Comunhão. Mas isso na prática não tem acontecido, porque no momento da ação de graças tem tocado músicas. E não que as músicas sejam ruins, muito pelo contrário, são músicas belíssimas. Eu, particularmente, gosto muito quando toca aquela música do Filho Pródigo, né? Eu acho uma das músicas mais bonitas da Igreja Católica hoje. É uma música belíssima, que tem uma teologia perfeita. A música é inteiramente litúrgica para alguns momentos litúrgicos da Igreja, mas em relação à ação de graças, atrapalha. Por quê? Imaginamos, cada qual tem a sua realidade de vida. Cada qual está comungando num propósito. Tem pessoas que estão comungando pela cura de alguém, pela sua cura própria. Alguém que está comungando por agradecimento, alguém que está comungando pedindo um milagre. Enfim, cada qual vai ter o seu propósito de comunhão particular. Como que uma música, por exemplo, que trata do filho pródigo, vai ajudar alguém que está fazendo uma ação de graças ali depois da comunhão, de agradecimento? Sendo que o filho pródigo, a música, a narrativa do filho pródigo é de resgate. Quando fala, né, fui para o mundo, gastei tudo, mas aí eu não vou agradecer por isso. Aí a pessoa está lá, individualizada, tentando fazer a sua ação de graças nesse sentido. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de comungar. Obrigado, Senhor, por essa comunhão, ter trazido a cura para a minha vida, por ter feito isso, por ter feito aquilo. Mas a música está tocando algo no sentido completamente antagônico àquilo que eu estou ali, tentando me interiorizar na palavra e na graça que o Senhor me deu de comungar. Ou seja, atrapalha, o tempo já é curto. Então, quando a música vem, ela meio que padroniza para todos um único modelo de ação de graças, quando, na verdade, não existe um modelo padronizado de ação de graças. O modelo padronizado é o que está aqui, mas o que está aqui fala de agradecimento, de cura, de milagre, fala de tudo. Para quem gosta desse daqui como eu, aqui eu faço ação de graças para tudo, logo depois de ler, faço aquela em vernáculo, aquela em silêncio, na qual medito o que eu acabei de realizar, né? Agradeço a Deus pela comunhão, mas não é padronizado para todos o mesmo modelo de ação de graças. Quando a música somente toca nesse momento, todo mundo é convidado a fazer um único modelo de ação de graças. E aí tem pessoas que nem sequer fazem ação de graças. Já terminou de comungar, ajoelhou, reclinou a cabeça por 2 segundos, levanta e senta na cadeira, no banco ali, já esperando a música, para poder cantar junto com o ministério, e a pessoa também não ficar completamente como se ela estivesse num mundo paralelo àquilo que está acontecendo na missa. A música é ruim? Não. De modo algum, a música é ruim. Mas a música não convém tocar no momento da ação de graças. Deveria ser reservado pelo menos 15 minutos para o final da missa. 5 para a ação de graças, 5 para o padre finalizar e 5 para os avisos. E isso deveria ser o tempo correto, entre aspas, né? Obviamente, poderia ser mais, poderia ser menos para um, para outro, mas o mínimo deveria ser isso, para que todos pudessem, de modo individual, coletivo, enquanto assembleia, enquanto todos que receberam o corpo de Cristo, mas de modo individual, fazer a sua ação de graça diante da Eucaristia que acabaram de receber.
Ou seja, vamos continuar assistindo a Santa Missa, tendo as músicas, mas com a consciência de que não convém ter música no momento da ação de graças, ou seja, logo após a comunhão. O momento da ação de graças é esse. Todo mundo comungou, o sacerdote recolheu as âmbulas, os ministros levaram as âmbulas novamente para o sacrário. Esse é o momento de ação de graças. E esse momento não convém ter música. Sabemos que na prática não acontece dessa maneira, mas liturgicamente é errado ter música nesse momento. Inclusive, uma coisa que liturgicamente é proibido pela Santa Igreja são alguns instrumentos, dentre eles a bateria, ela por si só desinterioriza as pessoas. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas no sentido de que se a pessoa estava interiorizada, acabou, porque a própria bateria por si só, ela retira. Por isso que permitido liturgicamente a bateria não é na Santa Missa. Nós podemos, uma outra hora, falar de quais instrumentos são permitidos, mas, no nosso contexto paroquial, o único instrumento ali que poderia ser, de fato, usado seria o violão endedilhado apenas, e nada mais. Tanto que, se vocês, quem aqui está, que frequenta a Matriz Bom Jesus, notem que quando não tem a bateria e tem somente o violão, está ali dedilhado, a pessoa tocando, a música, a voz, a missa fica muito mais interiorizada. E a gente consegue fazer ação de graças, a gente consegue fazer atos penitenciais mais fervorosos, mas por que com a bateria não? Não porque quem está tocando é ruim, ou porque o ritmo é ruim, não. Porque o ritmo não convém para a missa. E o instrumento ele não é permitido também na Santa Missa. Isso é liturgia, gente. Isso é instrução geral do Missal Romano. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Seguimos, então. Ao que tiverem dúvidas, guardem para o finalzinho que a gente vai tirar, tá bom? Reflexão para a comunhão, né? A oração depois da comunhão. A reflexão é basicamente a ação de graças, né? Como eu disse para vocês, que ela é referenciada por Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 20, ou Gálatas 2, versículo 20 também. Uma das coisas que também surge nesse momento é a ação de graças. Ela deve ser ajoelhado ou deve ser sentado? Opcional. Se você quer fazer ajoelhado de modo a, enfim, se mortificar, alguma coisa, ter mais piedade, eu particularmente faço ajoelhado, que bom, maravilhoso, não tem problema nenhum, mas se você também quiser fazer sentado, não tem problema nenhum, maravilhoso, desde que haja piedade da sua parte e verdadeira intenção de agradecer a Deus por aquilo que acabaram de fazer, que é comungar. Logo depois das reflexões para a comunhão, nós temos a oração depois da comunhão. Lá no missal, né, quando a gente marca lá para poder auxiliar o sacerdote, está lá assim mesmo. Tem missa do dia, né? Não está escrito missa do dia. Eu falo missa do dia porque pode ser missa para o 20º, alguma coisa domingo do tempo comum, ou missa de algum domingo do advento, enfim, missa do dia. Eu vou falar assim para poder não entrar especificamente no tempo. Está a missa do dia e está lá, primeira coisa, oração do dia. Depois está a oração sobre as oferendas. Depois da oração sobre as oferendas tem uma antífona. Depois dessa antífona vem a última oração, que é a oração para depois da Santa Comunhão. Essa oração é aquele momento que acabou toda a ação de graça, o sacerdote já entregou o cálice ali para o coroinha, ou para o cerimoniário, já levamos para a credência, o altar está vazio, o cerimoniário já está sentado do lado do padre, um do direito, outro do esquerdo, e aí o sacerdote levanta, o cerimoniário vai lá, abre o missal para ele fala, oremos. Toda a assembleia levanta, e ele vai fazer oração, né, de agradecimento por todo alimento que recebemos, para fortificar a nossa fé, em agradecimento à missa do dia, que vamos supor por algum santo, por algum mártir, por alguma missa festiva de Nossa Senhora, tudo isso vai estar naquela oração para depois da Santa Comunhão. Logo após, nós entramos no último momento da missa, que são os ritos finais. Os ritos finais, na verdade, não tem um rito padronizado. A única coisa que é padrão do rito final é a bênção. A bênção sempre tem que ter. Isso é padrão. A bênção e a despedida. Agora, avisos, vamos supor, homenagens, por exemplo, tudo isso não faz parte da liturgia em si.
mas é conveniente que tenha na missa, principalmente nas missas dominicais, né? Porque ali é o que abre a semana para todos, né? Então, abrindo a semana, tem que ter os avisos em relação ao que vai ter na segunda, na terça, na quarta, confissões, celebrações da palavra, celebrações da Eucaristia, se vai ter algum evento, alguma coisa, algum convite. Isso é feito nos avisos. E também tem a parte que nós chamamos na liturgia de vivência, né? O que seria essa vivência? Seria aquele momento que o sacerdote interage com a assembleia. Tem alguém que está fazendo aniversário de casamento, aniversário natalício, enfim, vamos supor, formaturas, ou qualquer coisa desse tipo. É um modo de viver o finalzinho da Santa Missa em conjunto com toda a assembleia ali. Logo depois vem a bênção final, que é o momento que nós vamos agora se finalizar tudo da missa. Acabou a bênção, praticamente a missa acabou. Eu posso sair da igreja? Não, mas a missa já acabou. No latim fala, né, ite missa estis, ou seja, ide, a missa acabou, e nós falamos deu graças, né, demos graças a Deus, ou seja, a despedida, é o momento que o sacerdote, lá em Números, capítulo 6, né, ele vai pegar como padrão ali, aquele modelo de bênção, né, do Santíssimo, perdão, do Santíssimo não, né, final da Santa Missa, eu vou até abrir para poder a gente ver como que é esse modelo, né, pode ser diferente um pouco de cada tempo da Santa Missa. Tem missa que vai ter uma bênção específica, né, para um santo, vai ter uma bênção específica para Nossa Senhora, enfim. Mas o padrão da liturgia é o que fala lá no versículo 24 do capítulo 6 do livro de Números. Fala assim, ó, 24. A minha Bíblia, gente, ela tem uma linguagem bem um pouco diferente. Mas se vocês quiserem olhar depois da de vocês, é a bênção, né, que o Senhor fala a Moisés quando ele disse para Arão e seus filhos, dizem, assim abençoareis os israelitas, dir-lhes-ei, e a ré te abençoe e te guarde, e a ré faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno, e a ré mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. É basicamente como o sacerdote ele fala, né, eu vou até ler na Bíblia da Ave Maria, porque provavelmente essa linguagem realmente ela é mais complicada um pouco. Está falando ali Yahé, né, mas Yahé que também significa Senhor. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês terem compreensão, porque aqui está igualzinho a falado na missa. Do mesmo modo. E essa é a fórmula padrão de dar a bênção final na Santa Missa. Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. Os últimos capítulos. Ele fala assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Todos nós, né, respondemos: Amém. O Senhor te mostre sua face e conceda a tua graça. E todos respondem: Amém. O Senhor volva o teu rosto para ti e te dê a paz. E nós respondemos: Amém. E depois ele fala, né, por fim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E ele fala: aí cada sacerdote vai fazer de uma maneira diferente. Uns pedem intercessão de um santo, de Nossa Senhora. Abençoe e vos guarde, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí é o momento que realmente não temos mais nada da missa. Por quê? Porque o padre vai falar: ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Acabou a missa. Nós não temos mais nada. A única coisa que nós precisamos fazer agora é esperar o sacerdote sair do altar. Por educação, porque é muito feio o padre acabar de celebrar a Santa Missa e antes dele fazer a vênia, junto com os seus auxiliares, quem está no fundo ou quem está até na frente da igreja já começa a sair das costas para o sacerdote, para o altar e tudo mais. Esperemos o padre sair. Assim que ele sair do altar, né, do presbitério, que ele descer, que ele entrar para a sacristia, aí cada um vai fazer aquilo que lhe convém melhor. Uns vão fazer orações finais particulares, outros já vão embora. Enfim, agora sim, nós acabamos a missa. E aí tem a parte, né, que é essa parte do envio, e de em paz o Senhor vos acompanhe, não é uma mera coisa, gente. Eu costumo dizer
que talvez seja a parte mais importante da missa no termo testemunho. Porque quando o padre fala, né, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, ele está dizendo, vá naquilo que você recebeu da Santa Missa, a paz. Que o Senhor que vos acompanhe seja agora testemunho do que você vivenciou. E aí você precisa levar isso para sua casa, levar isso para sua família, para os seus amigos, para o lugar que você for após a Santa Missa. Isso quer dizer o quê? Não tem condição, gente, de eu acabar de viver a missa, eu ir para casa e viver como se nada tivesse acontecido. E aí, muitas das vezes, chegamos em casa, então, em discussão entre irmãos, entre marido e a esposa, brigas, algumas más respostas, semblantes, afeições que não condiz com alguém que acabou de vivenciar uma Santa Missa. Alguns dos que não vão para casa, vão para os grupos de amigos, vamos ter as voltinhas, os rolês após a Santa Missa, os lanches e tudo mais, as brincadeiras completamente sem contexto de cristão, e essas coisas não condiz com alguém que acabou de viver a Santa Missa. Se o sacerdote me enviou, como o Senhor enviou todos nós, e de pregar o evangelho a toda criatura, e de em paz que o Senhor os acompanhe, como que eu posso, como um enviado do próprio Senhor na pessoa do sacerdote, não dar testemunho desse envio, não dar testemunho daquilo que eu vivenciei, e viver como alguém que sequer aparenta ter vivido uma Santa Missa. Ou seja, é extremamente importante esse momento, que tenhamos consciência que ao viver a missa, seja no domingo de manhã, seja no domingo à noite, ou seja em qualquer outro dia da semana, eu começo, mas eu não termino ela. A minha parte final da missa é aquilo que eu vou fazer exatamente quando ela acaba. É como eu vou viver, é como eu vou dar testemunho. Como dizia São Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho a toda criatura, se necessário, utilize de palavras, ou seja, pregue com a vida. Então, a minha vida ela tem que ser uma pregação condizente como alguém que viveu uma Santa Missa. Esse é o ponto mais importante para mim em relação a testemunho de alguém que acabara de viver a missa. Aí, né, nós acabamos a missa parte por parte. Podemos falar um pouco agora sobre o tempo como que está? Eu tenho mais 10 minutinhos, 8 minutos. Acho que acabou mesmo, acabou, não temos mais nada. Podemos falar um pouco sobre algumas coisas, né, particulares da Santa Missa. Não sei se vocês preferem que fique como dúvida ou que eu fale mesmo enquanto conteúdo de aula. Se puderem me dar um feedback aí, eu vou ficar agradecido. Pode falar, Miguel. Tá joia. Vamos lá. Momentos mais específicos, né, de coisas que a gente vê acontecer que não condiz muito com a realidade, né, prática da missa. Eu vou deixar a questão de palmas como a última coisa, porque é algo que precisa ser mais discorrido um pouco. Mas vamos entrar naquilo que pode se tornar sacrilégio. O que pode se tornar sacrilégio? A forma como eu comungo. A forma como eu comungo pode se tornar um sacrilégio. Por quê? Eu estou em estado de graça. Vamos partir desse princípio, desse pressuposto de que eu não estou em pecado mortal. Eu posso, então, comungar. Deixa eu só fechar aqui, gente, as árvores que estão aqui. Ou seja, eu posso comungar. Se eu posso comungar, eu tenho que fazer isso da melhor forma. E como que nós temos, infelizmente, visto as nossas comunhões? As nossas comunhões têm sido como uma fila de pessoas que estão entrando numa balada. Por que eu falo isso? Porque a pessoa está na fila, ela está com a mão no bolso, a pessoa está com o braço completamente acanhado, relaxado, o ombro da pessoa está assim para baixo, como se ela estivesse com medo do que ela está fazendo, ela está completamente dispersa em tudo que está acontecendo na paróquia, ela está olhando para um, olhando para outro, está olhando para um desenho, está olhando para tudo quanto é lugar. A pessoa, um outro problema que nós podemos correr, está completamente mal vestido, decotes, roupas curtas, homens que sequer estão, por exemplo, de calças, enfim, camisetas, todos os tipos de coisas que não convém para um católico utilizar na Santa Missa. Roupa curta não convém em ocasião nenhuma, mas na Santa Missa seria
o cúmulo do mau senso, não é nem do bom senso, é do mau senso mesmo. E aí, nós vemos isso como alguém, né, que está, de fato, entrando numa balada. Como dizia, né, o padre exorcista Duarte Lara, né, ele que a gente já, pelo nome já conhecemos, padre exorcista, né, ele falava assim: o demônio fica extremamente feliz como os católicos têm comungado. Por quê? Antes de chegar para comungar, não cheguei nem na questão de comungar na mão, mas antes de chegar para comungar, a pessoa já está completamente errada, andando como se estivesse entrando numa festa, mal vestida, sem postura, como um católico. Imaginemos como que a Virgem Maria estaria na fila da comunhão. A imagem que nós vemos da Virgem Maria já diz por si só, mãos postas. Eu aprendi isso na minha catequese, mãos postas. Não é mãos no bolso, não é mãos abaixadas, não é andando como se estivesse. E pior do que isso, nessa gestualização, alguns estão na fila respondendo o WhatsApp. Outros estão na rede social, na fila. Gente, eu falo como alguém que tem que vigiar isso na missa. O cerimoniário é uma das funções dele vigiar, porque o sacrilégio acontece nesses momentos, e nós, como guardião da Eucaristia ali, nós temos que ficar de olho, porque se acontecer, nós temos que impedir. É muito triste quando eu estou ali, principalmente com a patena, servindo a comunhão, junto com o ministro ou com o sacerdote, a gente vê isso, a pessoa com o celular na mão, respondendo mensagem, o outro está simplesmente olhando para o espaço, sequer sabe o que está fazendo. Eu já vi acontecer isso em primeira Eucaristia. Infelizmente, é coisas que acontecem. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Passem a observarem vocês mesmos. Não no sentido de quem quer ficar vigiando os outros na missa, não. Mas no sentido de quem quer que a comunhão seja feita de forma piedosa e o inimigo não fique feliz com a forma que os católicos comunguem. Isso foi falado por um padre exorcista. O padre Gabriel Amorte, que já morreu, né? Ele também que era um exorcista, ele era o presidente da Congregação dos Exorcistas do Vaticano. Estima-se que ele tenha realizado mais de 150 mil exorcismos no mundo, enquanto esteve em vida. Em um dos livros dele, né, que está lá, Confissões do Diabo, ou seja, Confissões do Demônio, direto do inferno, o livro narra a forma como os católicos têm comungado. É exatamente a forma que nós estamos vendo hoje. Ele fala lá com as palavras que eu vou dizer para vocês: comunhões sacrílegas de pessoas más vestidas, de pessoas que não têm bom senso de andar da forma correta para comungar, sequer andam de mãos postas, conversam um com o outro. Isso está lá no livro citado. Não fala de celular, mas conversas um com o outro pode ser nesse contexto também, e sequer tem reverência do que está fazendo. E aí, não obstante a isso, quando chega para comungar, ele faz uma coisa que é permitida pela igreja, porém, só é permitido, conforme o Concílio Vaticano II diz, em algumas ocasiões, que é a comunhão na mão. A comunhão na mão, ela se tornou algo banalizado pela Igreja Católica, infelizmente. Ou seja, quando a gente fala algo banalizado, se tornou algo comum. Todo mundo faz assim agora. Mas, Miguel, como que deveria? Primeiro ponto, quando nós lemos o inciso 4º do Concílio Vaticano II, que as pessoas, alguns demonizam o Concílio Vaticano II, outros, quem demoniza provavelmente nunca leu, e lá também fala da questão das palmas e tudo mais, demonizam sem sequer ter lido. Outros tomam o Concílio Vaticano II como respaldo para as suas ações erradas, sem também sequer ter lido o Concílio Vaticano II. Mas lá no inciso, lá vai dizer assim: a comunhão na mão, ela é permitida em algumas ocasiões em que a sociedade esteja vivendo. E aí cita algumas: guerras, pandemias, epidemias, doenças extremamente contagiosas ou contextos regionais, fala sociodemográficos, essa palavra mesmo. Ou seja, vamos supor uma região de conflito, na qual uma pessoa, uma região ali, um país ou uma cidade na qual é governado por um ditador, sequer permite a comunhão. Então, ela vai ser permitida na mão de contextos. Vai ser permitida no contexto de guerras, vai ser permitida no contexto que nós vivemos recentemente, pandemias, epidemias, surtos, doenças contagiosas. Isso que o Concílio Vaticano II diz. E aí, o que nós vimos muitos católicos dizer? Eu não vou comungar na boca, porque eu não sei nem se a mão do ministro está limpa.
Eu não vou comungar na boca porque eu tenho nojo. Eu não vou comungar na boca porque a igreja me permite comungar na mão. Mas aí você pergunta a pessoa assim, esquece o nojo, esquece a mão suja do ministro, entre aspas, né, que a pessoa acredita estar, na verdade não está, e pergunta assim, mas aonde que a igreja te permite comungar na mão? O que é permitido? Sim, é permitido. Mas aonde que a igreja te permite? A pessoa provavelmente não vai saber te responder, porque é permitido no Concílio Vaticano II, mas nas ocasiões que eu citei para vocês. E nós estamos vendo como banalizado. Mas, como se tornou algo banalizado, algo comum, a igreja, na sua infinita sabedoria, fez o quê? Tenta fazer com que essa forma que agora está banalizada, está comum na igreja, seja pelo menos feita da forma mais correta possível. E aí, nas catequeses, é ensinada a forma correta. Mão esquerda por cima da direita, para que você pegue a Eucaristia com a direita, coloque na sua boca, e aí isso deve ser feito na frente do ministro, na frente do sacerdote. Você não pode pegar e sair andando e colocar na boca. Você não pode simplesmente pegar e fazer assim. Você tem que pegar e você colocar na boca. Não pode jogar na sua boca como se fosse qualquer coisa. Você não pode sair da frente do ministro, como eu citei. Você não pode caminhar com ela na mão. E feito isso, tem que verificar se na sua mão estão partículas dessa Eucaristia. Mas, Miguel, eu estou olhando e não estou vendo. Passa a língua na mão. É mais prudente do que você simplesmente fazer como a gente vê muitas das vezes. Acabou de comungar, abaixou a mão e sai andando com a mão abaixada. Acabou de comungar, muitas das vezes enfia a mão no bolso. Como alguém de muito tempo de igreja, eu já vi de pessoas que simplesmente acabou de comungar e faz assim na roupa. Gente, isso é extremamente triste. Por que é triste? Primeiro, porque banalizaram uma coisa que só era permitida em alguns contextos. Mas a igreja vendo que estava banalizado, que agora tentar consertar isso é possível, mas vai demorar, vai demandar um tempo, mesmo a igreja ensinando uma forma de se comungar na mão corretamente, a gente vê as pessoas comungar errado, fazer de forma errada, e isso acaba com qualquer piedade e reverência na Santa Missa. Porque quem comunga erradamente não vive a missa corretamente. É impossível, porque ele não faz ação de graças, ele não viveu o que foi falado antes. E pior, como dizia José Antônio Forterne, um dos autores do livro Summa Demonica, o livro que talvez seja o mais utilizado pela igreja em relação à demonologia. Ele falava assim, como é triste nós vemos as filas de confissões vazias e as filas de comunhões sempre cheias. Por que ele falava isso? Não porque eu não estou feliz que tenhamos muitas pessoas comungando, mas porque eu não estou feliz que não tenhamos muitas pessoas se confessando, porque é impossível um cristão que não se confessa comungar, e é impossível um cristão que comunga não precisar da confissão. Então, como assim eu posso imaginar que a fila da comunhão pode estar lotada e a da confissão vazia? Logo, se eu vou comungar, eu preciso estar confessado, eu preciso estar em estado de graça. Isso não é palavras minhas. José Antônio Forteio, autor do livro Summa Demonica, um livro extremamente antigo e utilizado na Santa Igreja até os dias de hoje, no que tange demonologia. Em todos os cursos de teologia que qualquer pessoa fizer, vai estudar sobre isso. Em todos os seminários, vai estudar sobre demonologia, e esse livro vai ser base para isso. Eu estava lendo ele ontem, porque eu assisti uma formação no dia de ontem, porque não conseguimos fazer aqui, eu assisti uma no dia de ontem, e o formador falava sobre isso, Summa Demonica, sobre demonologia. O demônio está extremamente feliz que católicos não se confessam, mas comungam. Por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo, quem comunga em pecado mortal comete sacrilégio e comunga a sua própria condenação. Então, o demônio fica extremamente feliz com isso. E aí eu conto uma historinha para vocês que eu vi no pregador Anderson dos Reis, de uma freira que comungou uma vez em pecado mortal. Essa freira, ela, após comungar, ela morreu. E ela tinha acabado de comungar, gente. Imagina, uma pessoa que acabou de comungar, vai para o céu, porque está com o corpo de Cristo nela. Mas ela estava em pecado mortal e comungou. Ele conta que desceu 3 anjos do céu. Ela, no leito da morte, acabado de morrer ali, os 3 anjos do céu desceram,
levantaram ela fisicamente da cama, colocaram ela como quem estivesse sentada. Um colocou a mão na boca dela e o outro tocou na cabeça e o outro tocou nas costas. E a Eucaristia saiu da boca dela e caiu na mão do anjo. E o anjo levou a Eucaristia junto com ele para o céu. Assim que os 3 anjos saíram, outros 3 demônios vieram e levaram a alma daquela freira direto para o inferno. Direto. Eu vou compartilhar esse vídeo com vocês lá no grupo da formação, vocês podem assistir. Eu fiquei arrepiado quando eu assisti a primeira vez, porque, gente, quantas são as pessoas que estão comungando sem se confessar? Eu falo porque eu conheci pessoas que já falam para mim assim, Miguel, eu nunca me confessei para comungar depois da minha primeira Eucaristia. E eu falei, e você está comungando? Mas a pessoa falou assim, mas eu não sabia que precisava. Eu falei, você não aprendeu na catequese? Ela falou assim, infelizmente não. Uma pessoa extremamente conhecida minha, muito, muito conhecida mesmo, falou isso para mim. Na época, isso foi em 2016, na época, né, eu já tinha conhecimento suficiente para esse tema, eu sentei com toda a paciência com ela, com o tempo, e fui ensinando ela essas coisas. E ela depois, desde então, nunca mais comungou em pecado mortal, sem se confessar, no caso. E nós estamos vendo as nossas ceias de comunhão cheia e as nossas ceias de confissão vazia. E isso são formas erradas de viver a Santa Missa, porque quem comunga em pecado mortal na missa anula toda a graça da missa, porque ele está comungando a própria condenação, e não o corpo de Jesus Eucarístico, porque o corpo de Jesus Eucarístico, gente, a carta aos Hebreus fala que não pode o puro surgir do impuro, ou o puro se unir com o impuro. Então, se Jesus, sendo puro, santo, dono de toda a sabedoria, de toda a grandeza, de toda a majestade, ele pode se unir ao corpo de uma pessoa que está impura? Não, não pode se unir. Uma vez não podendo se unir, ele permanece intacto, mas a pessoa está ali, cometendo sacrilégio, comungando a sua própria condenação. Então, tenhamos muito cuidado com isso. Não comungamos jamais em pecado mortal, para que no dia que morremos, não seja necessário que um anjo venha retirar a Eucaristia da nossa boca, todas aquelas que nós comungamos em pecado mortal, e deixe a nossa alma prontinha para os demônios virem e buscar. Isso está na Suma Demonica, isso está nos livros do Padre Gabriel Amorte, mas infelizmente as pessoas desconhecem essas realidades e acabam, de fato, comungando como se fosse uma alegria e só comungar ali para todo mundo ver. Ah, eu vou comungar porque minha esposa está aqui, ela tem que ver eu comungando, meus amigos têm que me ver comungando, minha namorada, enfim, tem que comungar, para poder todo mundo ver que eu estou comungando. Mas tenhamos consciência que eu posso comungar, que todo mundo pode me ver comungar, mas o primeiro ponto é que eu esteja em estado de graça. E aí, comungando em pecado mortal, comungando erradamente na mão, andando de qualquer maneira, para mim são as piores coisas que acontecem na Santa Missa. Outro ponto que talvez não seja tão discrepante assim de errado, mas acontece na missa, é as pessoas acharem que o ofertório é o intervalo da missa. Naquele momento acabou a homilia ali, a pessoa, vou beber água, agora eu vou no banheiro, agora eu vou responder o WhatsApp. Gente, não. Nós íamos na missa parte por parte, o ofertório é a oferta do sacerdote daquilo que a igreja, que a Assembleia está trazendo para a Santa Missa. Então, como que é o intervalo da missa? Não existe intervalo ali na missa. Mas o que a gente vê é muitas pessoas nesse momento se levantarem para ir no banheiro, para beber água, para conversar, para responder, fazer isso, qualquer outra coisa, ficar completamente disperso na missa, quando na verdade isso está completamente errado. Outra coisa importante é na hora da comunhão. Eu não vou comungar. Não vou comungar. E aí, se eu não vou comungar, vou ficar sentado no meu lugar, vou esticar o braço, vou conversar com quem está do meu lado, que não comungou também, vamos bater um papo enquanto acontece a comunhão. Errado. Quem não comunga deve fazer comunhão espiritual, quem não comunga o corpo físico, comunga espiritualmente. E se eu não estou comungando é porque eu estou em pecado mortal. Então eu tenho que me sentir humilhado por não poder participar do banquete do Senhor, porque a minha miséria me impediu através do meu pecado. Eu não posso ficar feliz conversando, batendo papo. Eu estou impedido de receber Jesus no meu corpo. Como que eu posso ficar feliz com isso?
como que eu posso achar que isso é algo... não vou comungar, problema. Não existe isso, gente, não faz sentido. Nós católicos precisamos entender que a maior alegria é se comungar e comungar corretamente, mas a maior tristeza é eu não comungar. E se eu não posso comungar, imediatamente eu tenho que procurar um sacerdote para poder me dar a possibilidade de comungar novamente através do sacramento da confissão. Isso tem que entrar na minha cabeça e falar assim, eu não posso, a partir dessa missa aqui que eu não comunguei, na próxima voltar sem comungar, então eu vou procurar um confessionário, eu vou para a igreja, vou fazer qualquer coisa para procurar um lugar que tenha confissão para eu participar novamente do banquete do Senhor. Essa é a forma correta de um católico vivenciar a Santa Missa. E aí, nós entramos na questão mais polêmica, que é as palmas na Santa Missa. Miguel, o que você vai falar para mim? Porque o meu sacerdote, ele bate palma na Santa Missa. Como que nós ficamos? Se o meu sacerdote bate palma, o sacerdote está errado, eu não vou entrar no mérito do sacerdote, porque não convém a nós leigos julgar o que está realmente correto ou não por parte do sacerdote. Convém a nós leigos lermos a Instrução Geral do Missal Romano e ver o que está lá dizendo. Ou ler a parte do missal e ver o que o missal está dizendo. O missal tem alguma palavra sobre palma na missa? Não. A Instrução Geral do Missal Romano fala de palmas na missa? Não. Miguel, então por que temos palmas na missa? Porque é mais uma das coisas que o Concílio Vaticano II não falou, mas as pessoas se respaldam por ele para poder cometer esse erro de bater palma na missa. Miguel, como assim um erro? O Padre Paulo Ricardo ele faz uma analogia perfeita. Imaginamos que nós estamos num evento, e nesse evento está tocando música clássica só instrumental, está ali um órgão ou um piano, e está lá o pianista ou o organista tocando. Está todo mundo ouvindo, e do nada, esse evento é propício para isso, vamos imaginar um casamento, do nada entra alguém com um tantã, com um pandeiro e começa a tocar pagode. O que você vai olhar para aquela pessoa e falar, esse cara está maluco, esse cara está doido. Olha, estamos no casamento com música clássica, tocando Beethoven, tocando, enfim, qualquer outro clássico dessas músicas lindas que eu particularmente gosto muito. E aí entrou alguém tocando pagode. O ritmo de pagode é correto, não é errado. O ritmo clássico é correto, não é errado. Mas qual que é o contexto em que se está tocando o ritmo clássico? O contexto que convém tocar o ritmo clássico. Então, imaginamos na Santa Missa alguém tocando pagode na Santa Missa. Com certeza. Pagode é bom, gente. Mas só não é bom na missa, imagina. Eu ia falar disso agora. Eu gosto de pagode, mas vamos imaginar... Fã de um pagode. Miguel é fã de um pagodezinho. Tá todos os shows de pagode. Bom demais, gente. Nossa, gosto muito. Mas vamos imaginar a questão da missa. Eu coloco um fone e tá lá o padre rezando a missa e eu tô ouvindo um pagode. Gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Miguel, por que você está falando que tem a ver uma coisa com a outra? O que nós aprendemos que é a missa? A missa não é o Calvário de Cristo? E dá para imaginar que o Calvário de Cristo foi algo feliz? Foi algo alegre? É só imaginarmos isso. Ponto. Imaginamos? Quem que estava feliz no Calvário? Para quem já assistiu o filme do Mel Gibson, tem um momento lá em que Jesus está apanhando bastante, aparece a imagem de um homem todo de preto, com uma roupa, com o olho branco, as pupilas do olho branco, mas por cima vermelho, demonstrando quem que era aquele que estava ali, e ele era o único que estava rindo. Era o demônio. As mulheres chorosas não estavam rindo, aqueles que acompanharam não estavam rindo, Nicodemos não estava rindo, os soldados, alguns estavam rindo. Então vamos imaginar quem é que estava rindo na crucificação de Jesus, na morte de Jesus. São essas pessoas. Não existia ninguém batendo palma. Quem que batia palma? Os soldados. Tu não é o rei? E batiam palma e riam da cara dele. Tu não diz que é o rei dos judeus, que não pode?
Não é o dono, ainda falava assim, não é tu que é a própria verdade, porque Pilatos pergunta para Jesus num dado momento, não o que é a verdade. E Jesus fica em silêncio, por quê? Porque ele é a própria verdade. A própria Sagrada Escritura fala, né? A verdade e vida. Jesus é a própria verdade, ele não responde nada para Pilatos. E aí vem os soldados e perguntam, tu não é a verdade? E eles aplaudem, eles riem de Jesus, cospem, batem, fazendo tudo. Eram os únicos que estavam felizes com a ocasião. Então, como que eu posso imaginar que só porque o glória da missa é o momento em que eu glorifico o Senhor na missa, ainda que aí eu não posso separar. O glória é parte da missa, mas a missa no todo é o Calvário de Cristo. Se ela no todo é o Calvário de Cristo, o glória não se separa. Então não tem um motivo de por que eu no glória eu aplaudir, eu levantar as mãos, ficar feliz, isso, aquilo. Mas, Miguel, acontece erradamente. Eu fui uma vez no PHN, já fui 3, na verdade, né? Na primeira vez que eu fui, segunda, em 2018, não, 17, não, 18 mesmo, foi 18. Primeira vez que foi 17, 18, depois esse ano agora. Em 2018, estava eu, uma turma do grupo jovem, né? Um evento maravilhoso, gente, o maior evento de jovens do Brasil, maravilhoso. Mas, infelizmente, logo após a comunhão, sem ação de graças, tem um momento que a gente roda a camisa, né? Que a gente coloca o nosso nome e tudo mais. Rodando a camisa, tinha ministros distribuindo a Eucaristia. Ou seja, o evento é maravilhoso, tudo que acontece lá é maravilhoso, mas isso é errado. Uma coisa não anula a outra. Não é porque é maravilhoso que se torna correto o evento. Essa parte do evento é errada, assim como na missa, bater palmas é errado. Não porque o sacerdote faz é correto, não é porque isso é aquilo. Gente, nós não devemos obediência na missa. Veja bem, isso não sou eu que estou falando. São João, que foi Papa, São João 23, dizia, na Santa Missa, só se obedece o sacerdote naquilo que é correto da liturgia. Se o sacerdote começa a apostatar, ou não apostatar, não vamos dizer que apostatar também, mas fazer alguma coisa que não convém na missa, que você também não faça. Mas o padre está errado de fazer? Está errado, mas ele não anula a graça da missa, ele não anula a sua persona Christi por conta disso, porque nesse momento, quem está fazendo é a pessoa do padre, porque a pessoa do padre acha que convém bater palma na missa, porque a pessoa do padre acha que a igreja precisa ser mais feliz, mais alegre e tudo mais, para poder ninguém ficar com o rosto semblante triste, para que todos possam participar mais da missa, vamos bater palma. Essa é a interpretação do Concílio Vaticano II errada. O Concílio Vaticano II falou assim: vamos, isso de modo informal, vamos tornar o leigo mais participativo da missa. Mas como? Permitindo que o leigo fizesse leituras na missa, até então não eram os leigos quem faziam, primeira e segunda leitura, permitindo que leigos cantassem o salmo, antes não eram, permitindo que o leigo fosse comentarista da missa, que o leigo pudesse colher o ofertório, que o leigo pudesse entrar na procissão junto com as peças litúrgicas. Isso é o que o Concílio Vaticano II tornou como participação dos leigos na missa. Não palmas, não gestos robustos, gestos que tornam a missa algo uma festa, mais parecendo algo protestantizado do que a própria Santa Missa. Não existe possibilidade disso. O Concílio Vaticano II não traz respaldo para isso. Algumas pessoas, erradamente, dizem que foi permitido no Concílio Vaticano II. Mas, Miguel, se o Calvário já é um ponto para mim que é inquestionável. Se a missa é o Calvário, eu não devo bater palma na missa só por ser o Calvário. Mas aí o Papa São João 23, santo da Igreja Católica, dizia assim: não batam palmas na igreja, nem mesmo para saudar o Santo Papa. Gente, isso é muito, sabe, forte, é muito incisivo. Não batam palmas na missa, nem mesmo para saudar o Papa. Ele está dizendo que se o Papa viesse na Senhor Bom Jesus hoje, celebrar uma missa, nem nessa ocasião deveria bater palma. Ponto. E aí ele continua assim: estou muito satisfeito por estar aqui, mas eu devo exprimir-lhes um desejo, que na igreja não gritem e nem batam palmas, nem mesmo para saudar o Papa, porque templum Dei,
que está dizendo? Templo de Deus é templo de Deus. Agora, se vocês estão felizes em encontrar-me nesta bela igreja, imagine como o Papa não está feliz em ver seus filhos. Mas assim que ele vê seus filhos, eles batem as mãos na frente de sua face. É esse que está diante de vocês, é o sucessor de São Pedro. E isso ele falou em 1963, no quarto domingo da Quaresma. Ou seja, não batem palmas nem para saudar o Papa. E ele continua, aí São João Paulo II, né, na encíclica Ecclesia Eucaristia, ele fala: o sacerdote que celebra fielmente a missa segundo as normas litúrgicas e a comunidade que as mesmas adere, o sacerdote padre, a comunidade nós aderimos, demonstram de modo silencioso mais expressivo seu amor à Santa Igreja, não batendo palmas. Ou seja, basicamente, aí tem algumas ocasiões que a Santa Igreja permite que se bata palmas. Quando, Miguel? Situações, ocasiões restritas. Para acolher um neobatizado. O que é um neobatizado? Uma pessoa que acabou de se converter para a igreja, foi batizado. Sejamos todos felizes em acolher eles. Batamos palmas, não é errado. Para demonstrar alegria após o consentimento de noivos que acabaram de se casar. Vejam bem, não é na Santa Missa. Um ritual de matrimônio. Acabou de se casar? Batam palmas. Na criação de novos cardeais, ou seja, quando o Papa ordena novos cardeais, que a igreja aplauda. E nas posses de párocos, quando um pároco toma posse de uma igreja, que sim, é correto, é aceitável bater palma. E somente nessas ocasiões. Miguel, de onde você está tirando isso? Da encíclica Mediator Dei, da encíclica Ecclesia Eucarística, da homilia do Papa João 23, do quarto domingo da Quaresma. Ou seja, eu não estou tirando da minha cabeça. Isso é o que a igreja ensina. Isso é o correto que a Santa Igreja ensina. Então, Miguel, palmas não é correto. Não sou eu que estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo porque eu tenho conhecimento do que é a Santa Missa, eu tenho conhecimento dos ensinamentos da igreja acerca disso. E agora vocês também têm. Então, não serão vocês que vão dizer, mas é o que a igreja determina que seja feito por nós católicos. Não é Miguel, não é Saulo, deixa eu ver quem está aqui, não é a Vânia, não é a Rogéria, não somos nós quem estamos dizendo quem vai, o que deve ser feito se bate palma ou não na missa. É a igreja quem diz que não se deve aplaudir na Santa Missa, nem mesmo o Santo Papa. Galera, eu acho que por hora seria isso, né? Mais alguma coisa, Saulo? Miguel, eu gostaria só de que você falasse da questão de algumas partes ficar ajoelhado, né? E, tipo assim, muitas das vezes as pessoas nem... E, assim, se alguém ajoelha, já acha que é errado, né? Já acha que tá fazendo para se aparecer. Como, por exemplo, no momento do perdão, né? Momento de reverência, momento que você está pedindo perdão. Então, no mínimo, assim, tenha reverência, né? Se ajoelhar. Alguns se ajoelham no momento de receber a comunhão, né? Coisa que não é obrigatório. No momento após comunhão, no momento do Cordeiro de Deus também, né? É importante estar de joelho. As pessoas mal sabem se ajoelha alguém, a pessoa assim. Eu acredito que no momento do perdão, quando alguém ajoelha, a pessoa acha um pouco estranho, mas vai porque é o momento do perdão, né? No momento do pós-comunhão, no momento da comunhão, ajoelhar, beleza. Agora, no momento do Cordeiro de Deus, do Cordeiro de Deus, se alguém ajoelhar, você, pra que essa pessoa está ajoelhando nessa hora, né? Exatamente. E no momento pós-comunhão também, e algumas pessoas no momento da bênção final ajoelham também, né? Então, existem os momentos que são obrigatórios estar de joelhos na Santa Missa e os momentos que são opcionais. Qual que é o momento obrigatório? O momento da consagração. O momento da consagração é obrigatório que todos estejam de joelhos, com ressalva para casos em específico que a pessoa não pode ajoelhar, né, por motivo de estar debilitado fisicamente ou de alguma coisa que o impeça de ajoelhar ali. Então, salvo esses casos, todos são obrigados a ajoelharem na consagração. É o único momento realmente obrigatório. E aí, a Sala falou uma coisa importante. Ato penitencial. Vou falar de acordo com o que eu faço. Eu sempre ajoelho no ato penitencial.
Ainda que eu olhe para o lado, nem, só no ato de ajoelhar, eu olho para o lado, ninguém ajoelhou, mas depois eu estou com o olho fechado mesmo. Quem estiver me olhando, amém, glória a Deus, mas eu não sei quem está olhando, quem está ajoelhado também. Mas por que eu me ajoelho? O ato de ajoelhar, ele tem dois grandes significados: reverência e adoração. Reverência para o caso do ato penitencial. Eu estou ali pedindo perdão a Deus. E adoração também, por ser próprio Deus. Sendo o próprio Deus, eu me ajoelho. Me coloco como alguém que está buscando ter uma piedade naquele momento, para poder me interiorizar mais, para poder ter mais sentido de alguém que está ali, Senhor, pequei contra ti e contra Deus. Na verdade, para o padre, né? Pequei contra ti e contra Deus. Estou aqui para pedir perdão. E aí canta o hino que é belíssimo, né? O Kyrie eleison, canta-se ali os hinos penitenciais daquele momento. É pertinente que se ajoelhe. Eu acredito que se todos se ajoelhassem, fariam um pedido de perdão talvez até melhor do que se ficasse em pé com o braço cruzado e olhando para o teto. Porque é permitido ficar em pé, mas permitido ficar em pé como? O padre nem convida às vezes, mas alguns, o padre Rodrigo em específico, ele convida que abaixe a cabeça um momento, feche os seus olhos. É hora de pedir perdão a Deus pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Então não tem porquê, se você está em pé, você também ficar com o olhão aberto lá, olhando para tudo, como se fosse uma maravilha, e nem sequer cantando, não. Se está em pé, fecha os seus olhos, reclina a cabeça com alguém também que presta reverência e adoração ao Senhor naquele momento. E quem está de joelho faz a mesma coisa. Porém, quem está de joelho crer que ele está fazendo de uma forma para si próprio mais piedosa, não para mostrar para ninguém, para a igreja e tudo mais. Infelizmente, tem pessoas que, por estar com o olho aberto, tá lá olhando, fulano está de joelho, está querendo se mostrar, está querendo aparecer. Por si só, não está nem fazendo ato penitencial, né? Porque está vigiando o que o outro está fazendo na missa. O que a Constituição Geral no São Romano fala? O que convém, seja feito. O que não convém, não seja feito. Uma pessoa se ajoelhar no ato penitencial atrapalha o quê da liturgia da Santa Missa? Fere o quê da essência da Santa Missa? Pelo contrário, para mim, ajuda mais ainda na essência da própria Santa Missa, que é dor, sofrimento e, por fim, alegria na ressurreição de Jesus. E depois, o próximo momento do ato penitencial, antes da comunhão, né, no Cordeiro de Deus. Mas veja bem, eu particularmente ajoelho logo quando o padre fala, né, ali assim, santificar as nossas oferendas, Senhor. Quando ele fala santificar, que ele tira a patena, que ele começa ali a falar as orações eucarísticas de consagração, eu já me ajoelho. Toda a assembleia deve ajoelhar nesse momento, certo? Quando ele fala, eis o mistério da fé, todos devem se levantar. Porém, quem permanece de joelhos está corretamente também vivendo este momento. E aí ele fica de joelhos até qual parte? Até antes do Pai Nosso. Quando começa o Pai Nosso, se levanta para rezar o Pai Nosso junto com toda a Assembleia. Logo depois do Pai Nosso, vem o quê? O Cordeiro de Deus. E aí ele torna a ajoelhar novamente. Por quê? Porque ele quer viver a oração eucarística e a oração para a Santa Comunhão em piedade, em reverência, não que quem está em pé também não está vivendo, mas ele entende para si só, individualmente, que estar de joelho é a forma que ele encontra para ele mesmo a melhor maneira para viver aquele momento da missa. E aí ele fica de joelho até o Cordeiro de Deus, que o padre fala, eis o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Quando o padre fala isso, todo mundo responde, Senhor, eu não sou digno de quem tens minha casa. E depois todo mundo responde isso, ele se levanta, ou ele permanece de joelhos por mais um tempo ainda, para poder se preparar para a comunhão agora, né, na oração da preparação da comunhão, depois ele vai se levantar e vai se sentar. É correto. Não tem por que eu olhar para uma pessoa que faz isso e falar que a pessoa quer aparecer, até porque, vou ser sincero para vocês, essa era a forma que era celebrada primitivamente. Qual que é a forma primitiva? O rito extraordinário romano, que é o rito celebrado em latim. É a missa dos primeiros cristãos. Essa era a forma celebrada pelos primeiros cristãos do primeiro século, que Jesus deixou a missa até o quinto. Perdão, até o quinto não. Até o 20º. Porque no Concílio Vaticano II que começou a modificar um pouco essa parte de liturgia. Mas do Concílio de Trento, que reafirmou tudo que a igreja viveu e continuou a viver, é dessa maneira de viver a Santa Missa.
não ficava sentado na hora da comunhão, todo mundo tinha que ficar em pé na hora da comunhão, não podia sentar, mesmo aqueles que não iam comungar ficavam em pé. Acabou a comunhão, todo mundo de joelhos, ninguém se sentava, só se sentava no momento da homilia e das leituras. Essa era a forma que era celebrada primitivamente. Então, como eu sempre disse para vocês, um concílio não anula o outro. O Concílio Vaticano II não anulou Trento. Ele deu novas formas de celebrar a liturgia. Então, se uma pessoa utiliza de aspectos do Concílio de Trento, do rito extraordinário, para viver a Santa Missa no rito ordinário, ela não está errada. Ela não está errada, ela está completamente correta, porque um anula o outro, um complementa o outro. Ou seja, se alguém ajoelha no ato penitencial, se alguém ajoelha na oração eucarística, permanece toda a oração eucarística de joelho, ele está vivendo a forma que sempre foi vivida em Trento e que foi vivida por todos, ou praticamente a maioria dos grandes santos dos tempos mais passados. Ou seja, ele está vivendo da forma correta. Então, não olhe para pessoas que façam isso na missa como alguém que quer aparecer, porque senão você vai dizer que a igreja durante 20 séculos queria aparecer também. Entendeu? E aí, um outro momento, que também vem do Concílio de Trento, que também vem do rito extraordinário, é ajoelhar para comungar. Eu estou diante de Jesus, diante daquele que está se dando para mim. Por que que algumas pessoas acham que ajoelhar é errado? E eu falo sacerdote, gente. Tem sacerdote que nega a comunhão para quem ajoelha para comungar. Uma das maiores apostasias da igreja são essas. É você querer dizer que a forma que a igreja fez durante 20 séculos foi errada. Quem falou isso, quem fez isso foi Lutero, o protestantismo fez isso. Agora, você, enquanto católico, falar que uma pessoa que ajoelha diante do sacerdote para comungar está querendo aparecer, está querendo, sei lá, holofotes ou qualquer coisa, você está dizendo que a igreja quis aparecer durante 20 séculos. Porque durante 20 séculos, essa foi a forma correta de comungar. Inclusive, com mesa. Mesa, a pessoa ia lá na mesa, ajoelhava, o sacerdote vinha e servia comunhão para ela. Essa era a forma que a igreja viveu durante 20 séculos, 2000 anos, do Concílio Vaticano II para cá, que foram introduzidas novas formas de se celebrar essa liturgia corretamente também. Só que a que estava antes não foi anulada. Então, quando você vê uma pessoa se ajoelhando para comungar, ou você faça o mesmo para também esboçar sua piedade na hora de comungar, ou você simplesmente faz da forma que você faz também tão piedosa quanto quem está ajoelhado comungando. Esse é o ponto. E, por fim, uma coisa que também vem de Trento, que também vem do rito extraordinário, é se ajoelhar para poder receber a bênção. É obrigatório? Não. Mas é permitido e sempre foi vivenciado pela igreja também. Eu, particularmente, na bênção, não costumo me ajoelhar. Eu costumo fazer só reclinar a cabeça mesmo. Quando eu vou na missa do rito extraordinário, sim, mas no rito ordinário só reclina a cabeça, o sacerdote dá bênção, amém. Mas quem ajoelha, corretamente, não está errado. Não está errado. Porque essa forma de se receber a bênção hoje é a forma nova. Porém, não anulou a forma que era antiga, mas também que é nova, porque é atual. Se não anulou, ela é permitida. Não existe fórmula antiga. Existe aquilo que foi celebrado antigamente, mas que também é celebrado nos dias de hoje, e que é correto também nos dias de hoje. Então, tenhamos consciência disso. Ajoelhar na Santa Missa, nesses momentos, alguns são obrigatórios e outros são para que a pessoa, na sua individualidade, tenha mais reverência e piedade com aquilo que ela está fazendo. Beleza, Sal? Beleza, Miguel. Eu acho que tá bom, né? Tá ótimo. Vou finalizar, então, vou rezar para a gente finalizar. Tá joia? Uhum. Alguma dúvida, tio Fafá? Não. Tá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Te agradeço, Senhor Deus, por tudo que nós partilhamos nessa noite, por tudo que aprendemos, por tudo que foi falado. Que o Senhor possa transformar todos esses ensinamentos
como uma semente boa no solo fértil, para que nós possamos crescer e dar frutos na vossa alegria, na vossa santidade, no querer para a tua igreja. Pedimos a intercessão da sempre Virgem Maria para que ela possa cobrir cada lar aqui representado, por aqueles também que não puderam estar, e que nós possamos seguir para o nosso próximo dia, abençoados por toda a corte celestial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora vamos dar início ao Rosário pelo Brasil, né? A Camille vai entrar. Quem quiser permanecer.